Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, crianças? Bom, estamos aqui então, né, para mais uma contação de história. E hoje, se tudo correr bem, a gente finaliza 1 Samuel, tá bom? Antes da gente iniciar, vamos fazer nossa oração. Fechem os olhos, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e tem sido fiel, Senhor, nos proporcionando, Pai, condições de estudar a Tua Palavra e conhecer a Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado, Pai, revelação através das histórias que temos estudado. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Pai, nos edificar e fazer com que nós possamos compreender quais são os exemplos que essas histórias trazem para nós nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esse dia, abençoe o nosso almoço, Senhor, e que para a honra e glória do Senhor, Pai, nós possamos a cada dia ser mais parecidos com o Senhor. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Nós estamos agora em 1 Samuel, capítulo 27. Vocês se lembram, crianças, na aula passada, a gente viu que mais uma vez Saul e Davi se encontraram. E mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. E Saul se reconcilia com Davi, tá? Se não sabem do que eu estou falando, assistam a aula da semana anterior, vê lá a playlist no YouTube, tá bom? Que estão todas as aulas lá. O que acontece? Mesmo tendo tido esse momento entre Davi e Saul, né? Que Saul se reconcilia com Davi e fala que Davi vai ser um grande rei, que tem certeza que Davi fará grandes coisas ao povo de Israel. Davi teme, né, que Saul continue perseguindo a ele, porque na verdade era isso que estava acontecendo, né? Eles já tinham se encontrado antes, Saul já tinha se reconciliado com Davi, porém depois Saul volta a perseguir Davi, tá? Então o que Davi faz? Ele vai com seus homens e busca abrigo no meio do povo filisteu. Vocês se lembram, crianças, quem é o povo filisteu? O povo filisteu são os filisteus são inimigos, né, do povo de Deus, inimigos dos israelitas. Desde lá atrás, sempre tem problema o povo filisteu com os israelitas. Mas Davi, ele pensa assim, se eu me esconder no meio do povo filisteu, que é inimigo do povo de Israel, Saul vai parar de me procurar, porque ele vai pensar assim, não, primeiro, Saul ele tentaria evitar, né, de ter que entrar numa batalha contra os filisteus. E segundo também, pensando assim, Davi está no meio dos inimigos do povo de Deus, né? Então Davi não causaria ali problema para Saul, tá bom? Então o que ele faz? Ele vai lá, Davi vai lá no meio do povo filisteu e fala com o rei Aquis. Esse rei é um dos reis que tem lá no meio do povo filisteu, né? E Davi ele fica infiltrado ali no meio do povo filisteu por mais de um ano. E nesse período que ele está ali infiltrado, sempre que ele sai à batalha, sempre que ele busca as batalhas dele, ele e os homens dele, ele vai eliminando os inimigos do povo de Deus. Mas, para o rei Aquis, Davi fala que está eliminando o povo de Deus, tá? De forma que aqui Davi vai no meio dos inimigos, vivendo ali no meio dos inimigos do povo de Deus, Davi vai eliminando os inimigos do povo de Deus. Aos olhos do rei Aquis, Davi ele se tornou tão confiável, ele se torna tão confiável, que o rei Aquis o coloca como líder da sua guarda real, né? Então, para ser ali a pessoa que anda junto com o rei, que serve de proteção para o rei, tá? Então, Davi começa a fazer parte
desse grupo de homens, né? E os filisteus continuam guerreando com o povo de Israel. Vocês têm que ter em mente, crianças, que o território é grande. Então, assim, são várias cidades envolvidas. Dos homens que andavam com Davi eram 600. Mas Saul, né, que era o rei do povo de Israel, tinha milhares de soldados. Os filisteus também tinham milhares de soldados, tá? Então aqui eles continuam sim guerreando, né? O povo filisteu e o povo de Israel, tá bom? O rei Aquis então reúne um grande número de soldados do meio do povo filisteu para guerrear contra Saul. E Saul fica com muito medo quando ele percebe, né, que os filisteus estão se ajuntando e se organizando para atacar. Saul tem muito medo. E ele quer consultar o Senhor para saber o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Porém, o Senhor ele não falava mais com Saul. E desde que Samuel havia morrido, né, então ali Deus não falava mais com Saul, nem através de profetas, nem através de sonhos, nem nada. E Saul então faz algo que é muito errado aos olhos de Deus. Ele busca adivinhos, feiticeiros, para tentar obter essas respostas. Se vocês se lembrarem, crianças, todas as vezes, até então, né, que Davi vai sair à guerra contra algum inimigo do povo de Deus, ele sempre consulta o Senhor, pergunta para o Senhor se é para ir, se o Senhor vai entregar aquele povo nas mãos dele, né? E Saul também queria fazer isso, mas Saul, ele, como nós já percebemos, ele não tem uma característica de ser obediente a Deus. Então ele não conseguiu o que ele queria. E ele foi buscar outros meios, consultando, indo atrás, como eu falei, de adivinhos, feiticeiros, magos, para buscar essa resposta, tá? E outra coisa, o Senhor ele não falava mais com Samuel não, com Saul, né? Há bastante tempo já que o Senhor havia avisado que o reino de Saul seria retirado dele e que seria um outro rei, né? Um rei que fosse segundo o coração de Deus. Então, eu falei para vocês que o rei Aquis tinha reunido vários homens, né, milhares de homens dos exércitos dos filisteus para ir à batalha contra o povo de Israel. E aí esse rei Aquis, ele leva Davi com ele para participar ali da batalha. Porém, quando ele chega lá com Davi, os príncipes dos filisteus não aceitam a presença de Davi ali. Eles não confiam em Davi. Eles falam, Davi não é aquele israelita, Davi não é aquele que veio do povo de Deus, Davi não é aquele que as pessoas cantavam a respeito dele, de que Saul tinha matado seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Então, os príncipes dos filisteus questionam o príncipe aqui, o rei Aquis, e mesmo o rei Aquis dizendo que confiava em Davi e que era para Davi permanecer, eles não aceitaram. Então o rei Aquis dispensa Davi e manda Davi embora para, enfim, para voltar, para não ficar mais ali na batalha, né? Eles já tinham marchado por alguns dias, então já estavam a uma certa distância. Então o rei Aquis manda Davi e seus homens voltarem. O que acontece? Quando eles estão voltando para a terra onde eles moravam, eles encontram algumas cidades que foram devastadas pelos amalequitas, que são outro povo, né? Os amalequitas fazem parte, é outro povo, não é os filisteus, mas também é um povo que é inimigo do povo de Deus. E ali naquelas cidades, né, que eles perceberam, eles tinham roubado muitas coisas, tinham levado as pessoas prisioneiras. E Davi, então, e seus homens, veem toda aquela destruição, né, toda aquela devastação, e ficam muito tristes e choram. E Davi, então, chama o Abiatar, que é o sacerdote, para que eles possam consultar o Senhor. Davi quer saber do Senhor se ele deve ir atrás desse povo, né, dos amalequitas, para tentar resgatar, reaver ali tudo que esses amalequitas tinham retirado ali daquelas terras, né, daquelas cidades. E o Senhor falou que é para ir.
O Senhor fala para Davi que é para ir, que ele pode ir, que vai dar tudo certo. E Davi vai atrás dos amalequitas, só com 400 homens, eles eram 600. Mas nesse momento aqui eles já estavam voltando de várias batalhas. Eles estavam voltando dessa última que eles tinham ido e não ficaram. Já estavam caminhando há muitos dias, estavam muito cansados, né, esgotados. E aí então 200 desses homens não conseguem acompanhar Davi. E Davi vai atrás dos amalequitas somente com 400 homens. E como o Senhor havia dito, né, que era para ele ir, que seria possível sim vingar toda aquela destruição, então Davi, mesmo estando com 200 homens a menos, consegue a vitória ali e recupera todas as pessoas que tinham sido levadas prisioneiras, recupera todas as coisas que eles tinham pego, né, de rebanhos, enfim, riquezas em geral. E então ele resgata essas pessoas e recupera todas essas riquezas. E dessas riquezas que ele recupera, ele manda distribuir boa parte dessas riquezas aos anciãos do povo de Israel, né? Então, olha só, Davi estava infiltrado no meio do povo filisteu, mas lá no meio do povo filisteu ele estava trabalhando para proteger e guardar o povo de Deus. Quando ele consegue derrotar os amalequitas, que não são os filisteus, atenção. Quando ele consegue derrotar os amalequitas, que é quando ele vai atrás dos amalequitas para vingar toda essa destruição que eles tinham feito nessas cidades. Porque lá na batalha contra os filisteus, o rei tinha mandado ele ir embora. Então, Davi pega todas essas riquezas, despojos da guerra e manda para os anciãos de Israel em várias cidades, né? Uma forma ali de honrar os anciãos. O que são os anciãos, crianças? Os anciãos são aquelas pessoas mais velhas da comunidade, do povo, do meio do povo, tá? Então ele manda distribuir esses despojos para os anciãos do povo de Israel e traz todas as pessoas que estavam ali, né, como prisioneiros. Bom, enquanto isso acontecia com Davi, né, eles tinham voltado, encontraram essas cidades, foram atrás dos amalequitas, os israelitas estavam batalhando contra os filisteus. E nessa batalha especificamente, os israelitas estavam perdendo a batalha. Estavam assim, perdendo feio mesmo. E muitos israelitas, inclusive, fugiram com medo, né, da situação toda. E nessa batalha, né, nesse momento dessa batalha, dessa peleja, é que morre o rei Saul e 3 dos seus filhos. Então, Saul, ele era rei, né, de Israel, e aqui termina o reinado dele. Inclusive, um dos filhos dele, que também morre nessa batalha, que é Jonatas. Lembram de Jonatas, amigo de Davi? Pois então, um dos filhos de Saul que morre nessa batalha é Jonatas. E quando Davi fica sabendo disso, Davi fica muito entristecido. Ele e os homens dele tinham um costume, né, que era rasgar as suas vestes, colocar terra ou cinza sobre a cabeça. Enfim, esses homens, né, Davi e seus homens, então choram ali e fazem todo esse luto, né, por causa de Saul e seus filhos. Essa parte que conta sobre como foi a ação, a reação de Davi e seus homens já está em 2 Samuel. Eu só adiantei um pouquinho, tá, crianças? Mas para hoje seria isso. Nós percebemos aqui, o que nós podemos guardar disso aqui até agora? Que Saul foi um rei, que foi ungido para ser rei, ungido por Samuel para ser rei. Porém, teve um caráter sempre
desobediente a Deus, né? Sempre tentando resolver as coisas a qualquer custo, não confiando no Senhor. Invejoso, enfim, um caráter muito deformado, um caráter muito ruim mesmo, mau, né? E Davi, ainda que já tivesse sido anunciado que ele seria rei, ele foi, Samuel buscou Davi lá na casa do pai dele, né, lá com Jessé, dentre todos os filhos, o menor entre eles, que foi aquele que o Senhor testificou, né, a Samuel dizendo que era ele. Davi, ainda que passando por muitas dificuldades, fugindo, várias justiças cometidas contra ele, contra a vida dele, ele até então se mantém fiel ao Senhor. Se mantém fiel, ora a Deus para sempre buscar a direção do que Deus quer que ele faça. Não permite que nenhum mal seja feito a Saul, porque Saul, afinal de contas, era ungido do Senhor. Saul havia sido ungido para ser rei sobre o povo de Israel. Então, olha a diferença de caráter, né, entre Saul e Davi, né? Por enquanto, o que a gente guarda aqui é isso. Quando o Senhor fala que vai ungir, né, colocar um rei que é segundo o seu coração, tem a ver com isso. Porque Davi sempre busca a orientação do Senhor, sempre busca fazer a vontade do Senhor, sempre busca cumprir as ordenanças do Senhor. Tá bom, crianças? Na próxima aula a gente continua. E é isso. Espero que vocês estejam entendendo. Se tiverem dúvidas, dá para assistir de novo os vídeos, é só pegar na playlist ou falar com a gente lá na congregação. Tá bom? Que vocês tenham um excelente dia e mais tarde a gente se encontra então. Até mais. Tchau, tchau.